Bom, então, basicamente, o tema que eu escolhi foi discutir como é que nós podemos, no sistema que temos hoje, sair dessa crise emergencial do clima e construir uma sociedade que seja minimamente sustentável. Para a gente olhar o presente e o futuro do nosso clima, a gente tem sempre que olhar para o passado. E esse slide mostra a história dos últimos 500 mil anos do nosso planeta, que, na verdade, tem 4,5 bilhões de anos, onde a vida demorou cerca de 2 bilhões e meio de anos para se estruturar, e a nossa espécie apareceu só há 300 mil anos atrás, que é absolutamente nada perto dos 4,5 bilhões de anos do nosso planeta. Só que nós fomos uma espécie que tivemos muita sorte, porque a gente apareceu logo antes do Holoceno, e o Holoceno é um período geológico caracterizado por um clima extremamente estável comparado com o clima de outras eras geológicas. Com isso nos permitiu construir uma sociedade, construir uma agricultura, nossas cidades e assim por diante. O que está em risco é esta estabilidade climática que nós tivemos a sorte de ter ao longo dos últimos 30, 40 mil anos. Então, vejam que o que está sendo colocado na COP30 e nas questões sobre mudanças climáticas globais são alguma coisa associado com a responsabilidade que nós temos de manter o clima do nosso planeta. E a razão disso está neste gráfico, que é as emissões de gases de efeito estufa, que continuam a aumentar a cada ano, apesar da ciência, desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, alertar a humanidade de que alguma coisa não ia bem e que nós temos que reduzir as emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera, que começaram a aumentar desde a Revolução Industrial, em 1850, quando basicamente descobriu-se que queimar combustíveis fósseis produz trabalho e produz energia. Isso transformou a nossa sociedade como um todo, mas trouxe efeitos colaterais importantes que agora estão na pauta destas discussões. Uma delas é que aquelas emissões estão fazendo mudanças na concentração de gases que são críticos para a estabilidade climática do nosso planeta, que são os chamados gases de efeito estufa, em particular o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Basicamente, esses três gases são emitidos através da queima de combustíveis fósseis, cerca de 90% das emissões, e 10% do desmatamento de florestas tropicais, como a Amazônia. E, basicamente, esses gráficos mostram que nós estamos mudando a composição da atmosfera terrestre com uma série de implicações importantes para a nossa sociedade. E, mais importante que isso, nós estamos acelerando essas mudanças climáticas. Se olharmos na década de 60 do ano passado, as concentrações aumentavam cerca de 0,8 partes por milhão a cada ano. Atualmente, elas estão aumentando em 3 partes por milhão a cada ano. Ou seja, isso reflete a aceleração das mudanças climáticas. E os efeitos dessas mudanças climáticas podem ser vistos na atmosfera, na criosfera, que é a parte de gelo do nosso planeta, nos oceanos, nas florestas, nas nossas cidades, nos eventos climáticos extremos e vão por aí afora. De qualquer maneira que a gente olhe para o nosso planeta hoje, a gente vê as mudanças climáticas. Bom, e qual é o impacto que nós estamos observando hoje? Se olharmos a temperatura do nosso planeta ao longo dos últimos 2024 anos, a gente vê que essa parte azul, nós estamos bem ali agora, no valor mais quente que o nosso planeta já teve ao longo dos últimos 125 mil anos, causado pela ação de uma única espécie, que somos nós,
entre as milhares de espécies do nosso planeta. Se olharmos só os últimos 50, 60 anos, esse aumento de temperatura fica ainda mais evidente, onde vocês veem uma aceleração muito forte do aquecimento global desde a década de 80 do século passado. E, basicamente, aqueles gráficos de cima mostram a temperatura média global do planeta, mas 75% do nosso planeta é água, é oceano. E a água tem uma enorme capacidade de absorver calor. Conclusão, os ecossistemas terrestres, que é onde a gente vive, estão sofrendo um aquecimento maior do que a média do planeta, e nós já atingimos uma média de temperatura nos ecossistemas terrestres de 2,1 graus Celsius. Bom, e o nosso futuro? O que espera o nosso futuro? Os primeiros relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, que eu faço parte, apontavam que, da maneira como a gente estava levando as emissões de gases de efeito estufa antes da assinatura do Acordo de Paris, que está fazendo 10 anos agora, nós estávamos levando o planeta a um aquecimento médio de 4,3 graus Celsius. Graças ao Acordo de Paris, hoje, o aquecimento médio previsto pelos modelos climáticos no nosso planeta, com as atuais emissões e os atuais compromissos do Acordo de Paris, é de 2,8 graus Celsius. Longe ainda, muito longe de 1,5 ou 2 graus, mas uma situação muito melhor do que estávamos há cerca de 10, 15 anos atrás. Ou seja, em resumo, com as atuais emissões e o nosso modelo de desenvolvimento econômico, nós estamos indo para um aquecimento médio global de 2,8 graus Celsius e é praticamente uma missão impossível limitar hoje, com o sistema econômico que a gente tem, a temperatura em 1,5 ou 2 graus Celsius. Mas, mais importante do que a temperatura média do planeta, porque ninguém vive na média de um planeta, né, é a distribuição geográfica desse aquecimento. O que a gente observa é que um planeta 3 graus mais quente, em média, no caso do Brasil, leva a um aumento de temperatura de 4 graus a 4,5 graus, um aumento na Sibéria e no Canadá de 6,5 graus a 7 graus. Isto é o caminho que nós estamos indo agora, e daí a gente já percebe o quão vulnerável o Brasil é às mudanças climáticas, porque qualquer um pode imaginar um aumento de temperatura de 4 graus em cidades como Teresina, Palmas, Cuiabá, Belém. Então, esse aumento, esse impacto, é muito maior do que em cidades como Estocolmo, Montreal, Moscou. Então, nós somos muito vulneráveis a essas mudanças climáticas. Mas o clima não é só temperatura, o clima também é chuva, precipitação. E nós estamos mudando o padrão de chuva de duas maneiras. Primeiro, uma das manifestações da disponibilidade de água é a quantidade de água no solo, que é crítico para a agricultura. O que a gente observa é que o Brasil central e toda a região amazônica vai se tornar muito mais seca, como já está acontecendo. A mesma coisa o sul da África, a Europa mediterrânea, América Central e outras regiões do planeta. Conclusão, isso pode vir a comprometer a nossa capacidade de produzir alimentos para 10 bilhões de pessoas em 2050, e isto deve ser uma preocupação muito séria da humanidade hoje. Outra maneira de olhar para a mudança do clima são os eventos climáticos extremos. Eles estão aumentando em todo o planeta, e o que a gente observa é que desde a década de 80 já houve um aumento de fator 4 na frequência de grandes inundações, grandes secas, e isto é intensificado pelas mudanças climáticas. Então,
Nós temos que cuidar e nos adaptar a esse novo clima, um clima com muito mais extremos do que a gente tinha antes. E o futuro dos eventos climáticos extremos? Os modelos climáticos prevêem que um evento que acontecia uma vez a cada 50 anos no século passado vai ser 39 vezes mais frequente e 5 vezes mais intenso. Então, isso vai trazer prejuízos enormes nas nossas cidades, no campo, na economia, na geração de hidroeletricidade e vai por aí afora. Bom, a Amazônia tem que estar nessa questão, porque é um parâmetro importante, e a Amazônia sofre 2 processos diferentes. O primeiro é o desmatamento, do qual o Brasil tem o compromisso de reduzir a zero até 2030, e já reduziu o desmatamento em 66% nos últimos 3 anos, o que é um feito notável para o Brasil, né? Mas o que estamos observando é o que a gente chama de degradação florestal. O aumento da temperatura na floresta amazônica e a queda na precipitação está trazendo estresse hídrico para a floresta, de tal maneira que a floresta está fazendo menos fotossíntese, fixando menos carbono, e ela pode passar por uma transição crítica, que é o que a gente chama de tipping point, já nas próximas décadas. Isso é mostrado por trabalhos de pesquisadores brasileiros na capa desse volume da Nature, que mostra a fragilidade de um ecossistema que imaginávamos fosse muito resiliente, como a floresta amazônica, mas que, com certeza, não tem essa força toda perto das mudanças climáticas globais. E é sempre importante também a gente lembrar que as mudanças climáticas trazem impactos muito importantes sobre a saúde da população e sobre a saúde dos ecossistemas, que deve ser visto de uma maneira integrada. Então, desde os impactos diretos, né, como aumento de temperatura, até a alteração de vetores que trazem doenças, aumento de desidratação, mortes por ondas de calor e vai por aí afora, as mudanças climáticas estão no centro do impacto da saúde humana e na saúde dos ecossistemas. E eu não preciso dizer para vocês que a população mais afetada é sempre a população mais vulnerável, com menos capacidade, com menos recursos para lidar com os impactos dos fenômenos climáticos extremos. E, para terminando, tem vários aspectos que a gente tem que olhar para as mudanças climáticas. Não são só questões físicas, químicas ou biológicas. São também, e principalmente, questões éticas. Quais são essas questões? Quem nasceu na década de 50 do século passado, tem 70 anos hoje, já está testemunhando mudanças pronunciadas no clima. Mas quem nasceu na década de 80, ou quem está nascendo agora, vai ter um clima muito menos favorável para as atividades socioeconômicas que constituem a nossa sociedade ao longo deste século. A pergunta é: que direito ético nós temos de comprometer a vida de quem ainda nem nasceu ou que acabou de nascer? Então, são questões que a encíclica do Papa Francisco deixa muito claro da obrigação ética que nós temos com quem está nascendo agora, quem vai nascer nas próximas décadas, com a estabilidade climática ao longo de todo este século. E é importante a gente perceber que o que nós vamos fazer nesta década é crucial para o restante do que vai acontecer com o clima nesse século. Isso é explicitamente mencionado nos relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Qual é o caminho que nós vamos seguir daqui para frente? É um caminho de sustentabilidade, acabar com a exploração e uso de combustíveis fósseis, mudar o nosso modelo econômico para um modelo que use muito menos os recursos naturais que estão se esgotando no nosso planeta, ou nós vamos continuar poluindo a atmosfera
com combustíveis fósseis, com a queima de combustíveis fósseis, nós vamos continuar desmatando florestas tropicais e sustentar um modelo de consumo que é insustentável mesmo no curto prazo. E mais importante, cada um desses caminhos é perguntar quem vai decidir que caminho nós vamos tomar. Quem vai decidir é a indústria do petróleo? São alguns bilionários americanos? Ou será que pode ser o conjunto da população que, na verdade, é quem mais sente os impactos da mudança climática? Então, são questões fundamentais que cada um de nós temos que pensar cuidadosamente. E eu acho que é importante, nós estamos no limiar de uma COP, de uma conferência das partes do Acordo de Paris, e eu acho que é importante enfatizar 5 pontos que nós temos que tirar das negociações climáticas, talvez não nessa COP, mas certamente nas próximas COPs. O primeiro deles é realizar uma transição justa e rápida de combustíveis fósseis para energias renováveis. Se não atacarmos a raiz do problema das mudanças climáticas, nada do restante faz sentido. Ainda na linha de reduzir as emissões, temos que acabar com o desmatamento de todas as florestas tropicais até 2030. Isso ataca as fontes, a raiz do problema. Mas nós também temos que ter mecanismos de financiamento climático para que países em desenvolvimento possam efetivamente fazer a sua transição energética. Exigir que países pobres, por exemplo, da África, usem os seus recursos que eles poderiam usar em saúde, educação e para alimentar o seu povo, para fazer uma transição energética enquanto os países desenvolvidos não o fazem, não é justo, não é correto. Quarto, nós precisamos implementar políticas de adaptação ao novo clima. Isso é absolutamente crítico. O clima já mudou e ele vai continuar mudando nas próximas décadas. Então, isso é absolutamente essencial. E, por último, a gente precisa enfatizar o que a gente chama de multilateralismo, pois somente com o esforço coletivo dos 196 países signatários da Convenção do Clima, nós temos alguma chance de resolver o maior problema que a humanidade vai ter que enfrentar ao longo desse século. E a receitinha para a solução já está dada. É a implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, onde o objetivo 13 é a ação contra a mudança do clima, mas sem um clima estável, muitos dos demais ODS vão ser impossíveis de serem implementados. Então, eu deixo alguns recados finais importantes, que eu acho que é muito claro que as mudanças climáticas são uma das maiores ameaças à humanidade que a gente tem hoje. Basicamente, é fundamental a gente evitar um colapso do sistema climático global, do qual todos nós dependemos. E o Brasil, pela sua localização tropical, é um dos países mais vulneráveis à mudança climática. Então, eu paro por aqui e agradeço a atenção de vocês.